pra frente, pessoal. Silêncio, virar pra frente. Vamos dar isso aqui. Na aula de hoje vamos falar sobre uma pensadora contemporânea chamada Barbara Adam Woodcock. Ela que nasceu em 1897, no século XIX, e viveu até 1988, já no século XX. Então a maior parte do seu pensamento vai se desenvolver especialmente no século XX. E ela vai desenvolver também uma sociologia do tempo, um estudo de como a sociedade compreende o tempo, como nós seres humanos compreendemos o tempo. E ela vai perceber que o tempo ele é relativo. O tempo ele passa de forma diferente dependendo das circunstâncias. Por exemplo, na sala de aula o tempo demora a passar. Já perceberam isso? Muito. Você está na escola, quando você está fazendo algo chato, o tempo não passa. Mas você no trabalho, eu não trabalho, para mim também está passando isso aqui. Você demora ficar não para passar. Não é chato, estudar é chato. Tem coisas na vida que são extremamente chatas. Então, as coisas chatas, elas demoram a passar. Já as coisas boas, elas passam final de semana, passa a velocidade da luz. Né? Quando você vê, já é segunda-feira, você tem que voltar a estudar, voltar a trabalhar. Ela percebe isso, né? Que a temporalidade social, ela é diversa, ela é diferente. Quando a gente está fazendo o que a gente gosta, com quem a gente gosta, o tempo passa muito rápido. Quando a gente está fazendo coisas chatas, monótonas, repetitivas, tediosas, o tempo demora uma eternidade. E ela vai percebendo também que a tecnologia tem mudado a nossa relação com o tempo. A tecnologia está acelerando o tempo e transformando a nossa sociedade na sociedade da imediatez. Ou seja, a gente quer tudo para ontem. A gente não sabe mais esperar. Vai perceber que, à medida que a tecnologia vai sendo inserida, nós vamos perdendo cada vez mais a paciência. Vamos tendo cada vez menos capacidade de lidar com as coisas repetitivas. E isso vai gerando tédio. Vai também fazendo com que a gente tenha uma percepção do tempo diferenciada. Então a tecnologia torna o tempo cada vez mais veloz. Eu lembro quando era mais novo, o tempo não, né? A tecnologia acelerando o tempo e ao longo da nossa vida. Então, cada situação e circunstância da vida é um ritmo diferente. A escola é um ritmo, o trabalho é outro ritmo, em família é outro ritmo, com os amigos é outro ritmo. Ela vai fazer também um estudo sobre a justiça social e a criminologia. Vai fazer um estudo dos crimes. E até então o crime era visto de forma moralista e muitas vezes fundamentado na religião, entre o certo e errado, o bem e o mal, como determinava a religião de acordo com os 10 mandamentos. Vocês lembram quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, não matar, não roubar, não tomar sobre não honrar pai e mãe, não adulterar. Vamos lá, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sei a... Segundo, não usar o nome de Deus em vão. Terceiro, guardar o sábado. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não roubar. Sétimo, não adulterar ou não pecar contra a castidade. Oitavo, não levantar falsa testemunha, seja não mentir. Nono, não desejar melhor que o próximo. E décimo, não desejar as coisas alheias. 10 mandamentos. Alguns desses mandamentos estão incluídos nos códigos penais, que são crimes. Quais são eles? Roubar, matar, mentir também. Mentir, matar, roubar são crimes. E aqui ela vai perceber o seguinte: o crime não é algo que a gente deve lidar de maneira moralista ou religiosa. A gente deve lidar com o crime de que maneira? Tentando compreender o fenômeno da criminalidade. Ela vai perceber que, por exemplo, a maior parte da população carcerária, dos criminosos, são de alguns grupos sociais, que são grupos marginalizados, geralmente pobres. No Brasil, por exemplo, ela não viveu no Brasil, mas a gente vai pegar no Brasil. No Brasil só é preso cinco tipos de pessoa. Quais são elas? Preto, pobre, periférico, morador de periferia, prostituta e petista, né?
São 5 grupos que são presos no Brasil. Só esses 5. Então, existe uma discriminação social aí dos crimes. Quando o branco comete o crime, o que acontece? O branco rico? Ele se safa. Ele paga um advogado, ele acha as brechas na lei e consegue livrar ele. O preto bota ferrado. Né? Ele roubou a galinha e vai matar a cadeia. Agora o rico branco rouba milhões. Que isso, eu Ele está sendo massacrado. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, uma na bala, nos revólveres da polícia, os caras são os pretos? Como é que a justiça, ela só ferra os pobres, os grupos marginalizados. Porque crime, há crime em todos os grupos sociais, mas alguns grupos são mais condenados pelos crimes. E há até uma diferença dos juízes, né? Quando um branco e um preto cometem o mesmo crime, a pena geralmente do preto é maior do que a do branco. Porque até, né? Então ela faz uma crítica às explicações moralistas, essa visão moralista de bem e mal, certo e errado. A criminologia não tem que por essa linha, por essa vertente. Ela tem que focar nos dados empíricos coletados a partir da realidade social. Não a partir de uma moral religiosa, né? Ela vai falar da influência das condições sociais na criminalidade. Então, pessoas pobres, excluídas e marginalizadas, muitas vezes por conta de sua condição social, têm que correr para a sobrevivência ao tipo de crimes. Se a gente voltar lá no século XIX, quando acaba a escravidão, lá no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que é a lei que liberta os escravos. A escola que eu estudava, o nome dela é 3 de maio por causa disso. É quem Na cidade de Berlim? Estudei lá. Então, 4º ano. a Lei Áurea, o dia que foi assinada a Lei Áurea, é a lei que Que libertou. ano foi? 4º. Aí o que aconteceu? 1888, século XIX. O que aconteceu? Os negros, ao serem libertos, acabaram não tendo mais emprego. Porque o homem branco começou a substituir a mão de obra negra pela mão de obra europeia que estava chegando, italianos, alemães, poloneses. Vieram depois japoneses também, nós temos japoneses, sabe, que com certeza veio, deve ter vindo de alguma dessas levas aí, de japoneses que vieram. Então começaram a substituir a mão de obra. Aí o preto, que morava na senzala da casa grande, agora o preto não tinha mais moradia, não tinha mais trabalho, ele ia sobreviver como? Aí, tá vendo, pessoal? Olhou pra mim. Aí acabou que muitos deles foram para os morros. Começaram a surgir as Invasões. Onde deve morar? Onde deve uma morar? tentativa de sobrevivência. É racista comigo. E por não ter trabalho, não ter emprego, não ter renda, para sobreviver, às vezes praticavam os pequenos delitos, né? Ela nasceu. E os pequenos delitos sempre foram punidos de forma muito Mas a mãe mais dela- dura do que os delitos mais cultuosos Minha em bis. termos de dinheiro. Porque os políticos sempre roubam milhões. Quem controla a política são os ricos. Não são o Lula, Bolsonaro também. Não são velhos, não. É o bem. São as elites políticas. Tem elite militar, representada pelo Bolsonaro, tem elite política representada pelo Lula, tem o Partido dos Trabalhadores. Nós só temos ali elites. Nós olhamos para o Congresso, tem 3 grupos de elite ali que controlam o Congresso, que é a bancada da Bíblia, que é a elite religiosa, os pastores que ganham milhões explorando a fé dos fiéis, enganando os fiéis, vendendo milagres, cura, libertação, usando o nome de Deus para enriquecer e contra tudo aquilo que está na Escritura Sagrada. Bancada da Bíblia fortíssima. Nós temos a bancada
do boi, que é do agronegócio, que é riquíssima também, dona das terras, dona das plantações, dona da pecuária, da agricultura do nosso país. Outra elite que controla o poder do nosso país, que é corrupta pra caralho também. E tem as suas terras, graças muitas vezes a processo de vilagem, né, de falcatrua ou de herança de uma tradição que vem da época dos portugueses, quando eles chegaram aqui, descobriram terras ali, das capitanias hereditárias, depois das senhorias, depois com a lei de terra de 1850, onde a terra é privatizada, para dificultar o acesso não só do negro, mas também do europeu que estava chegando. E aí são terras que ninguém fazia nada nessas terras, mas que tinha um nome. Não plantava, não criava nada, e a terra estava lá parada. A reforma agrária que se defende é justamente para isso. Terras improdutivas, ou seja, terra que não produz nada. Se o sujeito tem uma terra que não produz nada, aquela terra deve ser desapropriada. Ele não vai ser desapropriado porque o Estado, o governo vai lá tomar, não. O governo não vai pagar por aquilo. Então tem essas questões sociais aí, né? Mas a Barbara Adam começou a refletir nisso. É uma das pioneiras desses estudos. Uma socióloga famosa por sua obra que reverteu as visões comumente aceitas aí sobre a personalidade criminosa. Achar que o criminoso era só alguém imoral, alguém que não seguia direito os mandamentos religiosos. Não. O criminoso muitas vezes pode ser alguém que está tentando sobreviver. Esse pequeno criminoso, que é o ladrãozinho de coisa, de galinha, de coisa para sobreviver. Você vê uma mulher que foi presa porque roubou um pacote de arroz pro mercado, ficou 5 anos. Aí o cara que roubou milhões não é preso. O processo dele vai até prescrever. Que mata, né? Você vê que o assassinato é tratado de forma diferente também. Você vê que o pobre às vezes é até injustiçado. Tem pobre que é preso e na cadeia acaba sofrendo vários tipos de abuso. Depois descobre que ele não tinha cometido crime. Porque a justiça é falha com o pobre. Com o rico, ela nem funciona, né, na verdade. Então estudou economia na universidade, ela, né? Estudou economia na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em 1919. Ela terminou o mestrado em 1920. Mas como as mulheres não eram formalmente aceitas como alunas, naquela época a mulher não podia estudar na faculdade. Então outra questão social aí. O machismo que impedia as mulheres de estudarem, de fazerem faculdade, de ter diploma. Mais tarde ele ensinou sociologia nas universidades de Londres e de Bedford. Então são algumas reflexões aí empreendidas por essa pensadora contemporânea. Beleza? Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo? Demorado? Então por hoje é isso aí, galera. Oi?